Boa noite, queridos irmãos, companheiros de jornada. Boa noite, Claudinha. Boa noite, minha companheira querida. Nós estamos aqui hoje para o nosso Evangelho no Lar, para recebermos esses amigos maravilhosos da espiritualidade que estarão conosco dentro dos nossos lares, acompanhando a nossa leitura, porque é assim o Evangelho. Sim. Eles vêm ouvir as nossas palavras, eles vêm comungar conosco do Evangelho, do livro de preces e trazem a sua luz. Sim. Então, nesse momento, quem ainda não colocou a sua aguinha, coloque a sua aguinha para que ela seja magnetizada, tá bom? E agora, nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana. Isso, nossa querida Joana. Nossa querida Joana. E a página diz o seguinte: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando o ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube um excelente ensacho de ser vencedor em ti mesmo. Isso. Olha, vou falar para vocês, amigos. Às vezes, um amigo, um parente, um familiar nos fala algo e aquilo chateia, magoa, e a gente fica assim, meio ressentido, e o tempo vai passando e vai passando. E quantas vezes, ou na maioria delas, a única coisa que a outra pessoa quer é uma pequena oportunidade para a reaproximação. Não deixemos que o nosso orgulho bata a nossa porta nesse momento. Esse é o grande vilão da história. É o grande vilão. Façamos como, assim, tenhamos sempre em mente as palavras do Cristo, né? Dar a outra face. Que essa outra face é a face do entendimento, Sim. do amor, Sim. né? Compreender que naquele momento, por alguma razão que muitas vezes nós desconhecemos, aquela pessoa agiu daquela maneira. Mas e a história de vocês? Tem um histórico por trás. Quantas vezes nós vemos, por algum momento, tantas histórias são desfeitas, né? E, infelizmente, às vezes tornam-se em vingança. Isso. A coisa vai crescendo, vai criando um rumo tão grande. Então, não vamos deixar que isso aconteça. Entremos em prece. Com certeza. Sempre. E, como falam, vamos abrir um pouco a guarda. Isso. Né? Para que essa pessoa tenha condições. Porque o vilão é o orgulho. Exatamente. O tal do orgulho ferido. Então, com essas palavras maravilhosas desse livro, todas as palavras, todas as passagens desse livro são maravilhosas. Nessa prece em que nós abrimos o nosso Evangelho, que Deus, nosso Pai, nosso querido Jesus, Maria Santíssima, nosso querido Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, mentores espirituais dessa casa, dessa causa de amor, e todos os espíritos que estão nessa seara de Jesus estão aqui conosco nesse momento, estão ao lado de vocês também, trazendo a luz, trazendo a concórdia, e que as palavras desse nosso querido Evangelho, que a nossa amiga lerá daqui a alguns instantes, possam falar aos nossos corações e aos corações de tantos que precisam ouvir junto conosco. Que esse nosso lar seja um lar abençoado, e é abençoado pelas palavras de Jesus.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus companheiros queridos, mais uma vez é uma honra nós podermos estar em contato com esse Evangelho amoroso que o Cristo nos deixou como herança, uma herança que faz uma transformação, é o verdadeiro tesouro, porque é um código de ética e de moral que só acrescenta a nossa evolução espiritual. Vamos ler aqui o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, o item 16, que tem muito a ver com o que nós lemos no início da nossa página de abertura, sobre essa oportunidade de abrirmos a nossa porta para que o outro possa também fazer essa transição, de criarmos essa ponte, para que possamos chegar até o outro e que ele também possa vir até nós. O capítulo fala sobre a indulgência. Espíritas, queremos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não daquelas que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o próprio culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severo convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, terás, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa mensagem veio através de um espírito chamado José, em Bordeaux, 1863. Indulgência, lá de dentro, doce, gência, trazer essa doçura, colocar à frente das nossas palavras a doçura do amor, da compreensão,
do não dedo apontando. Quantas e quantas vezes nós poderíamos ter sido doces e somos amargos, azedos, acres. Precisamos exercitar, estimular e deixar crescer cada vez mais essa doçura do coração para que ele saia através das nossas palavras. Mas principalmente, se o momento não for de falar, que os nossos pensamentos doces e sinceros cheguem até aqueles corações. Muitas vezes o momento não é de falar. É do silêncio, É né? do silêncio. Calar também é prece. Uhum. É caridoso também Na nós hora oferecermos que- o nosso na silêncio. hora que a gente estiver numa situação e perceber que se falar, vai falar algo que depois não seja muito correto, né? Muito Sim. evangélico. Sim, Então, vamos nos calar. E você falou do exercitar, Cláudia. Tudo é um exercício, tudo. né? E você vê que quando a criança é pequenininha, a gente tem que criar nela o hábito e o exercício de escovar o dentinho antes de dormir. Eu penso que assim também são as nossas atitudes diante de determinadas situações. Se nos exercitarmos, a primeira vez vai falhar, a segunda não vai sair tão bem, mas é preciso que haja o exercício da tolerância, Treinamento. o né? treinamento, a disciplina, e me lembra Emmanuel, Sim. né? Disciplinar que a gente possa agir de determinada forma. É fácil? Claro que não, é muito difícil. Mas em algum momento nós já vamos fazer isso com mais facilidade. Sim, com certeza. É um treinamento do bem e nós estamos nessa proposta de treinar, repetir, treinar, porque nós só aprendemos por repetição. Precisamos repetir o bem quantas vezes forem necessários para que nós fiquemos impregnados desse bem e de nós só saia bem. Mesmo que muitas vezes ainda o nosso lado velho, ainda cheio daqueles ranços, queira falar mais alto, o treinamento vai fazendo com que a gente até se surpreenda em determinadas situações. Você já não quer mais deixar que aquela fera que ainda vive em você se manifeste, ou seja, a protagonista daquela situação. Me lembra a história dos lobos, né? Com Os certeza. dois lobos que moram dentro de cada um de nós. Um bonzinho, maravilhoso, né? Tolerante. O outro, um lobo voraz, né? E aí foi perguntado ao sábio, qual desses lobos segue junto a você? Aquele que eu alimento. Com certeza. Então Sempre. que nós possamos alimentar a doçura, Sim. né? Fazer as escolhas mais doces, mais construtivas. Vocês já repararam que quanto mais intolerância, mais vai crescendo? É, sim. Mas É. a Uma cada bola de dia neve, vai né? aumentando, É né? uma bola de Então, neve. Precisamos interromper. É. Isso. Temos que interromper. Que seja com o silêncio. Se as palavras naquele momento não forem necessárias, não sejam elas a colaborar, vamos jogar água nos incêndios. Nunca mais gasolina, porque Isso. nós mesmos vamos nos queimar. exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora nos preparar para o nosso agradecimento final, pedindo que todos que estão ouvindo esse Evangelho no Lar retenham essas informações valiosas que acabamos de receber, porque nós somos apenas um microfone, estamos transmitindo, mas o ensinamento é crístico. Jesus nos trouxe, os Espíritos vêm aqui trazer o seu testemunho, dar o seu selo de que tudo é verdade, de que o mundo espiritual está ali, convivendo conosco, que os Espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos.
Por isso precisamos sempre invocar aqueles que podem nos trazer mais sabedoria, nos inspirem coisas boas, que estejam reforçando as nossas melhores escolhas. E dentro do lar é onde nós colocamos esse testemunho, é onde nós vamos colocar toda essa nossa sinceridade, é o nosso cadinho purificador. Ali estão reunidos os espíritos que necessitam de evolução. Todos nós estamos reunidos naquele ambiente inicial, naquela formação, naquela coletânea de espíritos, para que um possa socorrer o outro. Num outro estudo aqui, falamos sobre os nossos mentores espirituais, cada um com o seu mentor, com o seu anjo protetor. Nenhum de nós desce a terra sozinho. A misericórdia divina sempre nos envia socorro através desses companheiros espirituais. Então eles estão ali, em torno de nós, torcendo para que nós nos reajustemos. É preciso criar cada vez mais pontes, porque nós já temos muros demais. Então, mais do que nunca, abramos os nossos corações. Não deixemos que o fel do orgulho e do egoísmo tomem conta das nossas mesas. Vamos partilhar, vamos compartilhar, vamos multiplicar, vamos perdoar. Vamos perdoar, todos nós precisamos perdoar e principalmente ser perdoados. Nenhum de nós está acima da lei. O Cristo nos mostrou que a indulgência deve ser um exercício diário, que estamos sempre precisando ser indulgentes e porque também precisamos dessa indulgência. Vamos sempre vibrar pelo nosso lar, pedir aos mentores, amigos espirituais, os sentinelas desta casa, desse apartamento, não importa se é casebre ou mansão, não importa nada de material, o importante são os corações que estão ali reunidos com um propósito de evolução. Todos nós podemos fazer outras escolhas. Todos nós. Deem as mãos, se abracem, emocionem-se, mas transformem as suas atitudes, porque essas sim convencerão os nossos amigos espirituais de que realmente estamos querendo fazer a transformação. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E nesse momento, com a certeza dos remedinhos colocados nas nossas águas, né, vamos bebê-los. Graças a Deus. Graças a Deus. Gostosa. E não se assustem se tiver gosto de remédio. Não tem nenhum problema. Tem o que nós precisamos aí. Então, paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita Muita paz. paz.